E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando, minha gente, sobre os cuidados que a gente tem que ter com a nossa voz, com a nossa garganta. E nós estamos aí interagindo com você, temos a nossa página aí no Facebook, www.facebook.com/Rede Século 21. Você vai aceitar, você vai encontrar uma foto do Frei Rinaldo, pode até copiar a foto do seu computador, é essa foto aí, viu, gente? E aí tem uma perguntinha lá, você vai clicar na foto. Você tem uma receita caseira para dor de garganta? Até o Pedro Roncato aqui já vai copiar a foto também para ele. Então você tem alguma receita caseira para dor de garganta? Então você vai clicar, vai responder. No final, aí o doutor vai dar o seu veredito assim, sobre se é uma receita correta, enfim, para ajudar você. Eu falei, doutor, estamos aqui com ele, doutor Ari de Paula Silva, médico otorrinolaringologista, também pós-graduado pela USP de Ribeirão Preto. E lembrando que você também pode usar o telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620 ou o computador videsaude@rs21.com.br. Doutor Ari, o senhor introduziu no bloco passado, né? Explicou as pregas vocais, não é cordas vocais, mas pregas vocais, enfim. Sim. Já sabemos o tamanho, a espessura, mais ou menos. A gente ouve muito falar sobre calos nas pregas vocais. O que é? Se ela é tão fininha, tão pequenininha, ela pode ter um calo, um carocinho ali, doutor, que vai atrapalhar? Por que surge? O que pode, que consequências? Por que ela surge isso, doutor? Frei, na verdade está relacionado, na verdade não é calo, são nódulos das pregas vocais. Okay. É o termo correto. Então, ela surge normalmente por abuso vocal. Muito comum em criança que usa a voz de maneira abusiva, é muito comum em criança, é natural da criança isso, mas também em profissionais da voz, como professores, como pessoas que usam, cantores, radialistas, pessoas que usam a voz profissionalmente. Não é todo mundo não é todas as pessoas que vão ter calo, que são profissionais e vão ter calo, ou nódulo, né, que seria o mais correto. Okay. E não é um, são dois. Um de cada... de cada prega. Nunca é um só. Ok, doutor. Sempre são dois. E um vai formando um atrito com o outro durante a fonação, durante a voz, a fala, e esse atrito vai aumentando. Como é que eu sei, doutor? Começa a irritar, começa a doer, a minha voz muda, eu não consigo respirar direito? Nada. Como é que é? O único sintoma que o Frei falou aí é a voz que muda. Ela fica uma voz rouca. Ô, doutor, e a gente sabe que também muita gente fuma, né? Ou seja, agora vamos entrar também nessa questão dos nódulos ou dos calos. Ou seja, o que faz... É verdade que a comida vai pela faringe. Faringe e esôfago. E esôfago, a comida, né? O que a gente mastiga, a gente come. Mas, por exemplo, assim, quando eu tomo álcool, quando a pessoa toma álcool, o álcool vai pela faringe, vai lá para o estômago, enfim. Isso. Quando a pessoa fuma, é diferente, já vai para o mesmo canalzinho da voz, enfim. Exato. Eu queria que o senhor falasse assim, cigarro e bebida, o que provoca aí, o que causa na voz como um todo, doutor? A associação de cigarro e bebida causa na verdade, está associada a dois problemas com voz. O do cigarro é mais ou menos óbvio, porque a inalação do cigarro, a nicotina, vai provocar uma irritação crônica nas pregas vocais, porque vai passar pelas pregas vocais, tanto na inspiração quanto na expiração, tá? Agora, o álcool associado a cigarro e bebida, ao cigarro, ele, ao ser deglutido, ele normalmente volta em forma de refluxo. Tá? Então, porque ele é uma fumaça quente, imagina. Não, isso é o tabagismo. O tabagismo. Agora, o álcool não. O álcool vai para o esôfago e ele facilita o refluxo, que é o ácido voltando para a laringe, agredindo novamente a laringe, ou no mesmo dia ou até no dia seguinte. Na ida e na volta. Então, as pregas vocais sofrem de duas formas, né? Uma com o próprio atrito do tabagismo e o outro com refluxo devido à presença do álcool. Doutor, nesse caso, se é tão pequenininho, doutor, assim, as pregas vocais é pequenininha e fininha, né? Pequenininha e fininha, né? A pessoa percebe que está mudando a voz, está ficando mais rouca. Isso não pode ser confundido com outro, está gripado, porque fuma bastante. Ou seja, não pode ser confundido com outro sintoma, doutor? Sim, tanto que a orientação que eu dou, aproveitando, em termos de voz diferente.
voz rouca, voz que mudou. Mais do que 15 dias, um profissional tem que visualizar essas pregas vocais. Que pode ser uma patologia mais grave do que isso, que esteja iniciando, particularmente para quem é tabagista, e você pode pegar essa doença na fase inicial. Aqui eu já estou passando a falar um pouco de câncer. Tá? Opa, vamos entrar no tema, então vamos entrar. Vamos entrar, mas, então, quer dizer, o fato de existir uma rouquidão há mais do que 15 dias, um profissional tem que visualizar essas pregas vocais. Tá? Então, pode ser uma coisa, a maioria das vezes, inclusive, é coisa simples, coisa fácil de resolver, ou é nódulo. Tem algum exame específico para esse tipo de coisa, doutor? Tem. Chama nasofibroscopia flexível ou laringoscopia. A nasofibroscopia é uma fibra ótica que entra pela cavidade nasal, com a imagem em vídeo, e a gente vê em vídeo bem ampliada toda a prega vocal. Tá? Dá para você visualizar vasos sanguíneos até nas pregas vocais. A laringo direta é uma lente que vai pela cavidade oral. Tá? Então, pode ser feito por essas duas formas, mas o profissional tem que visualizar isso. Doutor, ali uma vez eu trabalho com rádio e televisão há tanto tempo, e uma vez eu fiz um exame chamado estroboscopia, doutor. Isso é para ver o quê? É um derivado da laringoscopia. É mais apurado, é mais específico? Ele, na verdade, faz parte da laringoscopia. É um exame que vai... Mas eu via as pregas vocais lá como se fosse em câmera lenta, né? Nossa, fantástico, doutor. Porque ela vibra numa velocidade tão rápida que você não consegue visualizar olho nu. Então, esse aparelho, ele consegue colocar como se estivesse em câmera lenta. Doutor, às vezes eu percebo também que tem, nesse exame, uma mucosa, isso é normal, é a lubrificação? Ou por que a gente faz assim, e força e tenta limpar a garganta, doutor? O que é e se é correto a gente fazer esse barulho? E aí, doutor, como é que é? É o pigarrear, né? É o pigarro, deve ser evitado, porque ele agride as pregas vocais. No entanto, ela é constantemente lubrificada pela secreção salivar, assim como a cavidade nasal, assim como o olho pela lágrima e tal. E muitas vezes essa secreção fica, enquanto você está falando, ela está no meio das pregas vocais e está te incomodando, porque é muito sensível, é como um cisco no olho. É uma gotícula mínima, mas você percebe. E aí dá essa vontade de pigarrear. Isso é o normal, isso é sem problema nenhum. Agora, é muito comum também a presença da doença do refluxo gastroesofágico. Tá? E aí já não tem nada a ver com tabagismo, nem com álcool. A presença do refluxo gastroesofágico provocando uma acidez na laringe, levando a esse pigarrear crônico. Então, esse esporádico não tem problema nenhum. Agora, quando é muito comum, tem que ser visualizado, tem que ser feito um desses exames para visualizar. Então, eu rezo isso às 6h30 da manhã, né? 6h30 da manhã, acordo às 5h20, e aí já acordo, já começo a fazer um aquecimento vocal, porque eu sei que a voz também precisa acordar, é isso, doutor? Isso. Né? É necessário isso? O Frei deve ter tido orientação fonoaudiológica já, né? Exatamente isso. Quer dizer, para quem precisa utilizar a voz de maneira frequente, é um bom hábito fazer esse tipo de exercício, entre outros, inclusive, sob orientação de fonoaudiologia. Doutor, o senhor citou, eu faço questão de voltar, essa questão do câncer, doutor. Ou seja, o câncer pode, em qualquer parte do sistema fonador, enfim, detectou câncer. Daí, doutor, tem como retirar? A pessoa vai perder a voz? A gente vê situações onde as pessoas usam aqui, doutor, não falam, ou seja, mas usam eu vou dizer popularmente, usam um buraquinho aqui, colocam um aparelhinho aqui, doutor, assim, que é por aí que elas respiram. O que está acontecendo ali com ela? Esse chama-se traqueostomia, tá? Então, vou voltar um pouquinho na tua colocação. O câncer, você tem que separar a localização dele. O câncer de faringe, ele tem um comportamento completamente diferente do câncer de laringe. Mesmo a laringe, se ela está acima das pregas vocais, nas pregas vocais ou abaixo das pregas vocais, ele também tem um comportamento diferente. Tá? O que chama muita atenção na nossa profissão é que você consegue visualizar isso facilmente nesses exames preventivos. E muitas vezes o paciente não dá bola para isso, começa a ter sintomas vagos e quando ele vai perceber já está bem evoluído, já é muito difícil de resolver.
tem que ser feita uma cirurgia literalmente mutiladora, tirar as pregas vocais, tirar a laringe e aí colocar a traqueostomia para ele conseguir respirar. Entendi. E aí, com algum treino, ele até consegue falar, tem alguns equipamentos que podem ser colocados, mas nunca igual ao que era antes. Isso falando de câncer de laringe. Agora, o câncer de faringe, ele nem sempre traz nenhum sintoma de voz. Ele traz sintoma de deglutição. É claro, porque é onde passa... Agora, na laringe, doutor, vamos falar que é o nosso... Certo. Né? Como é que tem alguns sintomas que começam a indicar, enfim, que tem alguma coisa mais grave que tem ali para dizer, poxa, é um tumor? Rouquidão, mais do que 15 dias. Esse é o primeiro e principal sintoma, e se isso acontecer, ele ainda está numa fase muito inicial, se for na prega vocal, e é totalmente curável. Doutor, mesmo que estejamos passando uma estação do ano, do frio, do inverno, das gripes e resfriados, que a voz também fica um pouco assim, mas ela acaba, né? É um período que passa. A rouquidão é quando permanece? Isso. Não só permanece, como piora ao longo do tempo. Então, você teve lá uma gripe, você ficou bem rouco durante alguns dias, e depois de alguns dias você já tem uma tendência de melhora, ainda já passou os 15 dias, mas você está melhorando o dia a dia. Fique tranquilo. Tá? Agora, se você começa com uma rouquidão e isso não melhora com nada e só piora ao longo do tempo, tem que ser visto, não tenha dúvida. Doutora, a gente sabe que, né, a pessoa que fuma, que bebe, tem uma tendência maior a ter algumas complicações, inclusive tumores, enfim. E quem não bebe, quem não toma, quem não bebe, quem não fuma, e que também pode ter um câncer? Sim. A estatística mostra uma incidência maior no tabagista e no etilista, tá? Mais ainda no tabagista que no etilista. Mas, de qualquer forma, qualquer um de nós, sendo ou não, tendo ou não qualquer uma dessas duas situações, podemos envolver qualquer um de nós. Claro que a incidência é que diminui, estatística, mas isso é estatística, não é individual. Então, você não pode colocar dentro de uma estatística, você tem que pensar no paciente, né? Doutora, a gente ouve falar sempre adenoides, amidalites, amígdalas. O que é isso, doutor? As amígdalas e as adenoides é um sistema de defesa que nós temos. Se você relembrar, passa o quê? Alimento e ar atmosférico, que são do exterior, tá? E estão contaminados. Então, tanto as amígdalas quanto as adenoides, assim como outras regiões chamadas anel linfático de Waldeyer, mas que nem vem o caso, porque às vezes é até microscópico, eles estão aí para defender-nos de patógenos, de bactérias, de vírus, para nos defender. No entanto, ocorrem situações em que elas estão hipertróficas, ou seja, aumentadas de tamanho, ou têm infecções com muita frequência, onde ela, em vez de defender, está nos prejudicando. Se isso acontecer, é passível de ser removida cirurgicamente, há uma indicação técnica e científica para isso. Não é toda a amígdala que tem que ser removida, são, aliás, poucas. Mas só quando ela está te prejudicando em vez de te ajudar. E ela pode ser prejudicada tanto por vírus como por bactérias? Então? Sim, ela pode ser contaminada frequentemente por vírus e bactérias, principalmente crianças com infecções frequentes de garganta, amidalites frequentes, que precisa tomar um antibiótico, 40 graus de febre, etc. Tá? Essa tipo tem que ser, no mínimo, tratado, tem que ser diminuída essa frequência. Doutor, assim, há essa migração de bactérias, ou seja, ela está na garganta, ela pode entrar para outras áreas do corpo, outros órgãos do corpo, doutor? Pode? Sim, em casos graves. De rotina isso não acontece. Em casos graves, você pode formar abscesso na região do pescoço. Em vez abscesso é uma coleção de pus por trás das amígdalas. E em vez dela drenar esse abscesso, como se fosse um furúnculo na pele, só que em vez de ser na pele, está na garganta. Só que é bem maior do que um furúnculo. Em vez de ela drenar para dentro da garganta, ou seja, sair essa secreção para dentro da garganta, onde você vai simplesmente deglutir e resolver o problema, mas ela drena para dentro do pescoço. E aí forma-se uma infecção, pode se tornar grave, pode até correr risco de morte o paciente nessa situação. Vai trancando as vias. Vai desenvolvendo, pode descer para o tórax e aí complica. Não é comum, felizmente. Doutor, o Valdemir José da Costa, de Caculé, na Bahia. Obrigado, Valdemir. Deus abençoe a senhora. Muito obrigado pela participação. Ela diz assim, há anos eu tenho um pigarro na garganta. Gostaria de saber o que pode ser feito para acabar com isso. Isso me incomoda, doutor. É a nossa amiga Valdemir, doutor. Olha, Valdemir,
como eu disse, isso tem que ser visualizado. Raramente existe qualquer coisa grave por trás disso. O desconforto realmente é muito ruim, mas o que deve ser feito é uma avaliação, se é possível com um desses equipamentos que eu acabei de comentar, para visualizar as pregas vocais. Aí existe uma possibilidade muito grande de se fazer o diagnóstico. Raramente, como eu já disse, vou repetir, existe gravidade por trás disso, é mais o desconforto. E é fortemente associado a refluxo gastroesofágico. Se a senhora já tiver uma gastrite, uma azia, alguma coisa assim, realmente isso pode estar associado ao problema de estômago e esôfago. E a consequência é esse pigarro e não a causa. Olha, gente, aqui eu estou entrando na página do Face do programa aqui, né? Você tem alguma receita caseira para garganta? Eu estou entrando aqui, olha, né? Eu vou ler algumas só aqui, ó. A Maria Socorro fala assim, gargarejar água, rabelo com romã é ótimo, está parabenizando o programa. A Zulma Celton, gargarejo com salmoura, água e sal é antigo, mas o meu marido faz sempre e funciona, diz ela assim. Ana Carolina Neves Camarra, eu sei da casca de romã, diz ela. A Maria de Lourdes Santos, eu também sei de romã e limão galego, ou sopa de fubá, bem quente, com bastante alho, tomar antes de dormir. Maria do Carmo Santos está pedindo bênção, padre. Deus abençoe. A Kênia Lima Andrade, água morna, quase quente, com sal para gargarejar sem limão. Outro já falou com limão, outro sem limão. Daqui um pouquinho a gente vai perguntar tudo isso, né, para o nosso queridíssimo doutor Ali, que está aqui. Gente, eu vou chamar o intervalo na sequência, assim, continue interagindo conosco pelas redes sociais, vai mandando sua pergunta, o seu e-mail. Daqui um pouquinho a gente entra no e-mail também para responder aí a sua pergunta. Não sai daí, esse é o Vida de Saúde, ele é seu. E se é seu, é claro, ele volta já, só para você. Maravilha!